Eu tive 2 maridos ao mesmo tempo, durante 6 anos. E nenhum deles sabia da existência do outro. Esta é a história do maior erro da minha vida. Bom dia, meus queridos. Sou Dona Lia, tenho 85 anos e hoje resolvi abrir meu coração para vocês. Contar uma história que eu guardei em segredo por tempo demais. Antes de começar, queria pedir um favorzinho. Você que está me assistindo agora, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me conta aí nos comentários de que cidade você é. Isso me ajuda demais a continuar contando minhas histórias. Nossa, eu nunca pensei que um dia ia estar aqui, expondo meus erros mais profundos pra gente que eu nem conheço. Mas a vida me ensinou uma coisa. Nossas histórias, mesmo as mais vergonhosas, podem servir de alerta para outras pessoas. Hoje, eu vou ser 100% sincera com vocês. Sobre uma parte da minha vida que não me orgulho nem um pouco. Essa história não me faz parecer uma boa pessoa, eu sei. Mas eu acredito que compartilhar meus erros pode evitar que outros cometam os mesmos. Era 1960. Eu tinha só 20 aninhos quando saí da minha cidadezinha no interior de Minas Gerais. Nasci e cresci em Morro Azul, um lugar tão pequeno, que todo mundo conhecia todo mundo, sabe? Meus pais eram gente simples. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe cuidava da casa e dos 7 filhos. Eu era a terceira mais velha e, desde pequena, ajudava em tudo que podia. A vida era dura, mas era honesta. Naquela época, moça de família não saía de casa sozinha, a não ser que fosse para casar. Mas eu sempre fui diferente das minhas irmãs. Eu sonhava com uma vida para além daquelas montanhas. Queria conhecer o mundo, ter minha independência. Quando fiz 20 anos, dei um jeitinho de convencer meus pais a me deixarem ir para São Paulo. Ia trabalhar como balconista na loja de tecidos do primo de uma vizinha nossa. Foi a primeira vez que viajei de ônibus sozinha. Lembro como se fosse hoje, sentada na janela, o coração na boca. Metade de medo, metade de uma baita empolgação. Deixei para trás minha família, meus amigos de infância e também o Tiago, meu primeiro namorado. A gente namorou por quase 2 anos, mas eu queria mais da vida do que casar e ter filho logo de cara. O Tiago não entendeu minha decisão de ir embora. Nosso último encontro foi uma despedida triste, com ele jurando que ia me esperar. São Paulo me assustou no começo. Meu Deus, tanta gente, tanto carro, tanto prédio. Eu, que nunca tinha visto um edifício de mais de 2 andares, me senti uma formiguinha naquela cidade gigante. Eu morava num quartinho nos fundos da casa de uma senhora, Dona Lourdes, que alugava cômodos para moças do interior. Trabalhava 6 dias por semana na loja Rei dos Tecidos, lá no bairro do Brás. O salário era pouco, uma merreca, mas dava para me manter e ainda mandar uma graninha para minha mãe. Foi na loja que eu conheci o Ricardo. Ele era viajante comercial, vendia tecidos importados para as lojas de São Paulo e das cidades vizinhas. Alto, de cabelo preto e um sorriso fácil. O Ricardo aparecia na loja uma vez por mês. Sempre me tratava com uma gentileza. Trazia umas amostras novas de tecido para eu ver, antes mesmo de mostrar para o gerente. Aos poucos, nossas conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Numa das visitas dele, o Ricardo me convidou para tomar um cafezinho depois do expediente. Eu aceitei, mesmo sabendo que a Dona Lourdes não ia gostar nem um pouco. Moça direita não saía sozinha com homem. Mas tinha alguma coisa no Ricardo que me passava confiança. No café, ele me contou das viagens dele, das cidades que conhecia, do sonho de ter o próprio negócio um dia. Eu falei da minha cidade, da minha família, dos meus sonhos de independência. A gente começou a se encontrar sempre que ele estava em São Paulo. 3 meses depois, para minha surpresa, o Ricardo me pediu em casamento. Lia, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu tenho certeza que você é a mulher da minha vida. Casa comigo? Eu fiquei sem palavras. Uma parte de mim queria dizer sim na hora. Ricardo era trabalhador, respeitoso, me tratava como uma rainha. Outra parte ficou com o pé atrás. Puxa, eu mal tinha começado minha vida independente. Será que eu já queria me casar? Pedi um tempo para pensar, para conversar com a minha família, e escrevi para minha mãe contando do Ricardo. A resposta dela foi clara. Filha, homem bom e trabalhador não se acha todo dia. Se ele te respeita e você gosta dele, não perde essa oportunidade não. 2 semanas depois, quando o Ricardo voltou para São Paulo, eu dei minha resposta. Sem, a gente se casou numa cerimônia bem simples, na igrejinha perto da casa da Dona Lourdes.
Ninguém da minha família pôde vir. A viagem era cara demais. Do lado do Ricardo, só o irmão mais velho e a esposa dele apareceram. Nosso começo de vida foi modesto. Alugamos um apartamentinho no Belém, um bairro de operários. O Ricardo continuou viajando a trabalho, passava umas 2, 3 semanas por mês na estrada. Eu mantive meu emprego na loja. Os primeiros meses de casados foram felizes. Ricardo era um bom marido. Carinhoso, atencioso, nunca levantou a voz para mim. Quando ele estava em casa, a gente fazia planos para o futuro. Falava em ter filhos, em comprar uma casa própria um dia. Mas logo a rotina se instalou. E as viagens do Ricardo pareciam ficar cada vez mais longas. Eu passava dias e dias sozinha naquele apartamento, sem conhecer quase ninguém na cidade grande. Comecei a sentir uma solidão profunda. As cartas da minha mãe traziam notícias da família, de como todo mundo sentia minha falta. Em uma delas, minha mãe falou que estava com uns probleminhas de saúde. Nada grave, ela dizia, coisa de velho. Mas aquilo me deixou preocupada. Quando o Ricardo voltou de viagem, pedi para visitar minha família. Ele concordou na hora. Claro, Lia, meu amor. Vai lá ficar com sua mãe uns dias. Família é importante. E assim, quase um ano depois de ter saído de Morro Azul, eu voltei para casa. A cidadezinha parecia menor do que eu lembrava. Minha mãe, mais magra e com mais cabelos brancos, chorou quando me viu. Meus irmãos mais novos mal me reconheceram. Por uns 2 dias, eu fui a atração da casa. Todo mundo queria saber como era a vida em São Paulo, como era ser casada, se eu estava feliz. No 3º dia, resolvi dar uma volta pela cidade, rever os lugares da minha infância. Foi na Praça da Matriz, sentada no mesmo banco onde a gente costumava namorar, que eu reencontrei o Tiago. Ele estava mais magro, com o rosto mais sério do que eu lembrava. Quando me viu, ficou parado, como se tivesse visto um fantasma. Lia, é você mesma? A voz dele tremeu um pouco. Sou o Tiago. Como é que você tá? O que deveria ter sido só um encontrinho rápido de 2 antigos conhecidos, virou uma longa conversa. O Tiago me contou que continuava trabalhando na marcenaria do pai, que tinha até expandido o negócio. Falou da cidade, das pessoas que a gente conhecia, das mudanças desde que eu fui embora. Ele não falou de nenhuma namorada nova, e eu reparei que ele não usava aliança. Quando ele perguntou da minha vida em São Paulo, eu hesitei. Por alguma razão que até hoje eu não consigo entender direito. Eu não contei que era casada. Eu disse só que trabalhava como balconista, que morava sozinha, que a vida era difícil, mas que eu estava me virando. Talvez fosse o jeito que ele me olhava, como se eu ainda fosse a mesma Lia de antes, como se o tempo não tivesse passado. Talvez fosse a solidão que eu sentia lá em São Paulo. Ou talvez fosse simplesmente fraqueza de caráter, né? Naquela tarde, a gente andou pela cidade como antigamente. A cada esquina, uma lembrança. O Tiago me contou que nunca tinha me esquecido, que ainda guardava a fitinha azul que eu dei para ele antes de partir. Quando o sol começou a se pôr, eu disse, meio a contragosto, que precisava ir para casa. O Tiago perguntou se podia me ver de novo antes de eu voltar para São Paulo. Eu concordei, sem pensar nas consequências. A gente se encontrou mais 2 vezes antes da minha visita a acabar. Na última noite, sob aquele céu estrelado do interior de Minas, o Tiago segurou minhas mãos e disse que ainda me amava, que nunca tinha deixado de me amar. Volta pra mim, Lia. Eu sei que a vida aqui não é como na cidade grande, mas eu posso te fazer feliz. E ali, naquele momento, eu cometi o primeiro de muitos erros. Em vez de ser honesta, de dizer que eu era casada e que não podia corresponder ao que ele sentia, eu deixei ele me beijar. Foi como voltar no tempo, como se eu nunca tivesse saído dali, como se o Ricardo não existisse. Quando voltei para São Paulo, eu carregava comigo não só as saudades da família, mas também a promessa silenciosa de voltar para Morro Azul em breve. Durante semanas, eu tentei ignorar o que tinha acontecido. Tentei ser uma boa esposa para o Ricardo. Mas as cartas do Tiago começaram a chegar. Apaixonadas, cheias de planos, de esperança. E eu respondia. Meu Deus, me perdoe. Eu respondia. Eu dizia que também sentia saudades, que pensava nele, que voltaria assim que pudesse. Enquanto isso, quando o Ricardo estava em casa, eu fingia que estava tudo bem, que era a mesma Lia de sempre. 2 meses depois, minha mãe piorou. Usei isso como desculpa para voltar para Morro Azul. O Ricardo, sempre compreensivo,
Não só concordou, como insistiu que eu ficasse o tempo que fosse preciso. Família em primeiro lugar, Lia. Fica com sua mãe até ela melhorar. Eu mando dinheiro para vocês. Nessa segunda visita à minha cidade, meu rolo com o Tiago se aprofundou. A gente passava cada vez mais tempo junto. Ele me levava para conhecer o trabalho que estava fazendo na marcenaria, os móveis que ele construía com tanto capricho. Ele me apresentou para os amigos como minha namorada que voltou da capital. E eu, em vez de corrigir, eu sorria e aceitava o papel. A coisa começou a ficar séria quando, depois de umas semanas, o Tiago sugeriu que a gente firmasse um compromisso. Não foi um pedido de casamento formal. Ele sabia que eu ainda precisava resolver minha vida em São Paulo. Mas ele me deu um anelzinho de prata com uma pedrinha azul. Para você se lembrar de mim e da promessa que a gente está fazendo um pro outro, ele disse, colocando no meu dedo. Eu aceitei o anel. Prometi que voltaria de vez assim que pudesse. Inventei uma história toda elaborada. Que eu trabalhava para uma família rica em São Paulo, que não me deixava sair fácil, que eu precisava dar um aviso prévio longo, que tinha que economizar mais um pouco antes de poder voltar para ficar. Quando voltei para São Paulo, depois de quase um mês em Minas, guardei o anel do Tiago numa caixinha, bem escondida no fundo do guarda-roupa. Voltei a usar só a aliança de casamento. O Ricardo me recebeu com todo o carinho. Perguntou da minha mãe, da família, e eu menti. Menti sobre tudo. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, que dormia tranquilo, eu me dei conta de que tinha começado uma coisa que eu não sabia como terminar. Eu tinha duas escolhas. Ou contava a verdade para os dois e aceitava as consequências, ou continuava a mentira, tentando manter as duas vidas separadas. Por covardia, por egoísmo, por uma incapacidade de encarar a dor que eu ia causar, eu escolhi a segunda opção. E assim começou a minha vida dupla. Em São Paulo, eu era Lia Oliveira, a esposa dedicada do Ricardo. Em Morro Azul, eu era só a Lia, a moça que tinha voltado da cidade grande e reatado com seu amor de juventude. O Tiago nunca questionou porque eu não podia ficar de vez. Ele aceitava minhas desculpas de que eu precisava manter meu emprego em São Paulo, que estava juntando dinheiro. Para fazer isso funcionar, eu criei um sistema todo meticuloso. As viagens frequentes do Ricardo me davam a liberdade que eu precisava para visitar Morro Azul. Para o Ricardo, eu dizia que ia visitar minha mãe doente. Para minha família e para o Tiago, eu dizia que trabalhava para uma família rica em São Paulo que me dava poucos dias de folga. Eu tinha um calendário escondido com as datas das viagens do Ricardo para planejar minhas escapadas para Morro Azul. Em São Paulo, eu guardava as cartas do Tiago numa caixa escondida. Em Morro Azul, eu nunca falava do Ricardo. Eu tirava a aliança de casamento antes de chegar na cidade e guardava na bolsa. E usava o anel que o Tiago tinha me dado só quando eu estava lá. Naquela época, a comunicação não era como hoje, né? Telefone interurbano era caro, complicado. As notícias viajavam devagar. O pessoal da minha cidade raramente ia para São Paulo. E quando ia, não frequentava os mesmos lugares que eu. E o Ricardo nunca ia para Morro Azul. A rota de vendas dele era para outro lado, para o interior de São Paulo e para o Paraná. No começo, a adrenalina da situação, o romance proibido, a excitação de ter duas vidas, tudo isso me impedia de ver a besteira gigante que eu estava fazendo. Mas com o passar dos meses, a culpa começou a pesar. Eu acordava no meio da noite com o coração disparado, morrendo de medo de ser descoberta. Cada mentira pedia outras 10 para se sustentar. Era um cansaço. Em Morro Azul, o Tiago começou a fazer planos mais concretos para o nosso futuro. Comprou um terreninho nos arredores da cidade. Começou a construir uma casa para nós. Quando você voltar de vez, a gente vai ter nosso cantinho. Ele dizia, todo orgulhoso. E eu sorria, dizendo que mal podia esperar. Enquanto por dentro, eu me corroía de culpa. Em São Paulo, o Ricardo também fazia planos. Queria que a gente tivesse filhos. Falava em comprar uma casa maior, em me tirar da loja para eu poder ficar em casa quando a gente começasse nossa família. E eu concordava. Dizia que também queria, sabendo que cada palavra era uma mentira. O mais estranho é que, de um jeito torto, eu amava os dois. Eu amava o Ricardo pela gentileza dele, pela estabilidade, por me dar a vida na cidade grande que eu tanto quis. E eu amava o Tiago pela nossa história, pela conexão com as minhas raízes, pela simplicidade e pela honestidade do amor dele por mim. Uma honestidade que eu traía a cada visita.
Essa situação impossível durou quase 3 anos. 3 anos de mentiras, de viagens escondidas, de coração dividido. 3 anos vivendo no fio da navalha, com medo de que a qualquer momento tudo fosse desabar na minha cabeça. Em 1965, a coisa complicou ainda mais. O Tiago, cansado de esperar eu resolver minha vida em São Paulo, começou a me pressionar para voltar de vez. A casa que ele estava construindo pra gente estava quase pronta. A mãe dele tinha adoecido e ele falava cada vez mais em assumir a marcenaria do pai de vez, em a gente se estabelecer. Lia, já faz quase 4 anos que você tá nesse vai e vem. O que te prende tanto em São Paulo? É algum homem? Se for, me fala de uma vez. A pergunta direta me pegou de surpresa. Eu neguei, claro. Inventei mais histórias sobre dívidas, sobre responsabilidades com a tal família que me empregava. O Tiago pareceu aceitar, mas eu notei uma mudança nele. Um olhar mais desconfiado, sabe? Perguntas mais específicas sobre a minha vida lá. Eu senti que o tempo estava acabando, que a farsa não ia durar muito mais. Ao mesmo tempo, em São Paulo, o Ricardo começou a questionar minhas visitas cada vez mais frequentes a Minas. Lia, meu amor, sua mãe tá doente há tanto tempo. Será que a gente não devia trazer ela para morar com a gente em São Paulo? Aqui tem médico melhor. A sugestão me deixou em pânico. Como eu ia explicar que isso não era possível? Inventei mais mentiras. Disse que minha mãe se recusava a sair da cidade dela, que os médicos tinham dito que a mudança podia piorar o estado dela, que meus irmãos precisavam da minha ajuda lá. O Ricardo, sempre compreensivo, aceitou. Mas eu via nos olhos dele que alguma coisa tinha mudado. Uma sementinha de dúvida tinha sido plantada. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos. Eu sonhava que estava numa estação de trem, com o Ricardo de um lado e o Tiago do outro. Os dois me chamando, os dois descobrindo a verdade, os dois me olhando com nojo. Eu acordava suando frio, o coração na boca, com a certeza de que não podia continuar assim. Mas como sair dessa? Como escolher entre os dois sem destruir uma das vidas que eu tinha construído? Como encarar as consequências de anos de mentiras? Eu não achava resposta. E assim, por covardia, por medo, eu continuei no mesmo caminho de destruição. Em 1966, minha mãe adoeceu de verdade, e gravemente. Não era mais uma desculpa, era a triste realidade. Pneumonia, os médicos disseram. Na idade dela, com a saúde já frágil, era muito preocupante. Quando recebi o telegrama da minha irmã mais velha, senti um misto de preocupação genuína e um alívio culpado por ter uma razão legítima para voltar para Morro Azul. O Ricardo, como sempre, foi um anjo. Não só concordou com a minha viagem, como se ofereceu para ir comigo. Eu nunca conheci sua família, Lia. Tá na hora de eu conhecer sua mãe, seus irmãos. O pânico tomou conta de mim. Não, Ricardo. A casa é muito pequena, não tem como receber visita. E você tem suas viagens de trabalho, não pode simplesmente cancelar. Vai fazer suas entregas, eu fico bem. Ele hesitou, dava para ver que ficou magoado com a minha recusa tão forte, mas acabou concordando. Tudo bem, Lia, mas me promete que telefona se precisar de qualquer coisa. Eu pego o primeiro ônibus a qualquer momento. Parti para Morro Azul com o coração pesado. Não só pela doença da minha mãe, mas pela consciência de que a minha teia de mentiras estava prestes a arrebentar. Alguma coisa ia ter que mudar, e logo cheguei em Morro Azul e fui direto para o hospital onde minha mãe estava internada. Era um prédio pequeno, mas parecia um postão de saúde do que um hospital de verdade. Minha mãe estava num quarto com outras 3 senhoras. Ela parecia menor e mais frágil do que nunca, com um tubinho de oxigênio no nariz e uma palidez que dava medo. Meus irmãos já estavam todos lá. A Bia, a caçula, correu para me abraçar assim que me viu. Os outros foram mais contidos, mas pareciam aliviados com a minha chegada. Só meu irmão mais velho, o Carlos, que ficou meio de longe, com um olhar que eu não soube decifrar. Fiquei do lado da cama da minha mãe, segurando a mão dela. Ela abriu os olhos, me reconheceu, tentou sorrir. Minha filha, você veio? A voz dela era só um sussurro. Vem, mãe, tô aqui agora. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Me virei, esperando ver um dos meus irmãos. Mas era o Tiago. O rosto dele mostrava uma preocupação genuína. Fiquei sabendo que a dona Helena piorou. Vim assim que pude. Antes que eu pudesse responder, meu irmão Carlos interrompeu. Tiago, leva a Lia para tomar um café. Ela viajou a noite toda.
Precisa descansar um pouco. A gente fica com a mãe. O Tiago me levou até a lanchonete pequena do hospital. Sentamos numa mesa afastada. Ele segurou minhas mãos sobre a mesa. Sinto muito pela sua mãe, Lia. Sei o quanto você a ama. Eu desabei a chorar. Lágrimas pela minha mãe, sim, mas também por toda a situação impossível em que eu tinha me metido. Por um momento eu pensei em contar tudo pro Tiago ali mesmo, acabar com as mentiras, enfrentar as consequências. Mas as palavras não saíam. Em vez disso, deixei que ele me consolasse, que me prometesse que estaria ao meu lado. Não se preocupa com nada, Lia. Eu tô aqui pro que você precisar. Quando sua mãe melhorar, a gente vai mostrar pra ela a nossa casa. Tá quase pronta, sabia? Só falta você voltar de vez. Nos dias seguintes, eu dividi meu tempo entre o hospital e a casa da família. O Tiago aparecia todo dia, trazia comida, oferecia ajuda, conversava com meus irmãos como se já fosse da família. E de certa forma, para eles, ele era. Todo mundo em Morro Azul nos via como um casal, só esperando o momento certo para oficializar as coisas. A situação ficou ainda mais complicada quando no 5º dia eu recebi um telegrama do Ricardo. Chegarei amanhã. Ponto. Consegui folga trabalho. Ponto. Quero estar com você nesse momento difícil. Ponto. Com amor. Ricardo. O pânico me dominou. O Ricardo vindo para Morro Azul? Como eu ia evitar que ele encontrasse o Tiago? Como eu ia explicar para minha família quem era aquele homem que ia se apresentar como meu marido? Como eu ia impedir que todo o meu castelo de mentiras desabasse de uma vez? Passei a noite em claro, tentando achar uma solução. Pensei em mandar um telegrama de volta dizendo para ele não vir. Pensei em encontrar ele na rodoviária e levá-lo para outra cidade antes que ele conhecesse alguém da minha família. Pensei até em fugir, em desaparecer antes que tudo viesse à tona. Mas no fundo, eu sabia. O momento da verdade tinha chegado. 6 anos de mentiras estavam prestes a cobrar o seu preço. E seria um preço muito mais alto do que eu jamais poderia imaginar. Naquela noite, sentada na varanda da casa da minha infância, olhando para as estrelas que brilhavam sobre Morro Azul, senti um peso enorme nos ombros. Eu tinha destruído não apenas a minha própria vida, mas estava prestes a destruir a vida de 2 homens bons que tiveram o único azar de amar uma mulher que não merecia esse amor. Naquela manhã de 1966, acordei antes do sol nascer. Na verdade, mal tinha dormido. A notícia de que o Ricardo chegaria em Morro Azul me deixou em estado de pânico total. Fiquei horas deitada, olhando para o teto do meu antigo quarto, tentando achar uma saída para aquela situação impossível que eu mesma criei. Cada plano que eu bolava parecia mais desesperado que o outro. Levantei em silêncio para não acordar minhas irmãs, que dormiam no mesmo quarto. Na cozinha, preparei um café bem forte e sentei na mesa, a mesma onde tomei café com meus pais por tantos anos. Pensei na minha mãe, deitada naquela cama de hospital, sem saber da bomba-relógio que estava prestes a explodir na nossa família. Talvez fosse melhor assim, que ela não visse a vergonha que a filha dela ia trazer para todo mundo. Decidi que precisava ir até a rodoviária. Tinha que encontrar o Ricardo antes que ele chegasse na casa da minha família ou no hospital. Se eu conseguisse interceptá-lo, talvez pudesse convencê-lo a voltar para São Paulo, inventar alguma história, qualquer coisa para ganhar tempo, para adiar o inevitável. O ônibus de São Paulo chegava às 10. 9h30 saí de casa dizendo para minha irmã Bia que ia ao hospital ver nossa mãe. Andei rápido até a rodoviária, um predinho simples na entrada da cidade. Sentei num banco de madeira desgastado, o coração batendo tão forte que achei que todo mundo ao redor podia ouvir. Os minutos se arrastavam. Cada barulho de motor me dava um pulo. Quando finalmente vi aquele ônibus verde e amarelo da Cometa chegando, senti um nó no estômago. Era agora. Os passageiros começaram a descer. E então eu o vi. Ricardo, com sua mala de couro marrom, o mesmo terno azul marinho que usava em ocasiões especiais, olhando em volta, me procurando. Nossos olhares se encontraram. Ele sorriu, aquele sorriso quente que sempre me derretia. E eu, Deus me perdoe, sorri de volta, como se estivesse genuinamente feliz em vê-lo. Lia, meu amor. Ele me abraçou forte, beijou meu rosto. Como está sua mãe? Melhorou alguma coisa? Ricardo. Não esperava que viesse mesmo. Minha voz saiu trêmula. Mamãe tá na mesma. Os médicos não estão muito otimistas.
Por isso eu vim. Ele pegou minhas mãos. Você não devia passar por isso sozinha. Estamos juntos, na alegria e na tristeza. Lembra? Cada palavra de carinho era uma facada no meu coração. Um homem que tinha cruzado centenas de quilômetros para estar ao meu lado, sem saber que eu o traía há anos. Vamos tomar um cafezinho antes de ir pro hospital? Sugeri, desesperada para ganhar tempo, para pensar. Caminhamos até uma lanchonete perto da rodoviária. Durante todo o caminho, meus olhos corriam pelas ruas, morrendo de medo de ver o Tiago ou algum conhecido. O Ricardo, sem perceber meu nervosismo, comentava como a cidade era bonita, como estava ansioso para conhecer minha família. No café, tentei convencê-lo a não ir ao hospital, que minha mãe estava muito mal, que não podia receber visitas. Ele estranhou. Lia, o que está acontecendo? Você parece nervosa. Tem alguma coisa que não está me contando? Não, não é isso. É só que... As palavras sumiram. Nesse momento, como num pesadelo, ouvi uma voz familiar me chamando. Lia, é você mesma? Gelei. Era a Patrícia, amiga de infância e vizinha da minha família. Pati, que surpresa! Vim buscar minha tia que chegou de Belo Horizonte. Os olhos curiosos dela se fixaram no Ricardo. E quem é o moço? Antes que eu pudesse inventar qualquer coisa, o Ricardo se levantou e estendeu a mão. Ricardo Oliveira, sou o marido da Lia. Eu vi o choque no rosto da Patrícia, os olhos arregalados, a boca aberta sem som. Eu conhecia aquela expressão. Marido, mas... Ela olhou para mim, confusa. Pensei que você e o Tiago... Tiago? Ricardo virou para mim. Quem é Tiago? Meu mundo começou a girar. Senti o sangue fugir do meu rosto. Era como se todas as mentiras de anos estivessem se materializando ali, me sufocando. Um amigo de infância, consegui gaguejar. Só isso. A Patrícia, percebendo que tinha alguma coisa muito errada, gaguejou uma desculpa e saiu rápido. Mas o estrago estava feito. A confusão no rosto do Ricardo, as perguntas se formando nos olhos dele. Lia, o que está acontecendo aqui? Por que essa moça ficou tão surpresa de saber que sou seu marido? E quem é esse tal de Tiago? Naquele momento eu soube que não tinha mais escapatória. Mas antes que eu pudesse responder, o sino da igreja bateu 11 horas. Ricardo, a gente tem que ver minha mãe agora. Prometo que explico tudo depois. Ele concordou, ainda confuso. Caminhamos em silêncio até o hospital, cada passo me aproximando do fim. Ao entrarmos no hospital, meu coração disparou ao ver meu irmão Carlos no corredor. Ele me viu e então viu o Ricardo ao meu lado. Franziu a testa. Carlos, este é um amigo de São Paulo. Veio me dar apoio, disse rápido. Meu irmão estendeu a mão, desconfiado. Carlos Pereira, irmão da Lia. Ricardo Oliveira. Houve uma pausa e então ele acrescentou. Marido da Lia. Vi o choque no rosto do Carlos, a mesma expressão da Patrícia. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma enfermeira se aproximou. Vocês são da Dona Helena? O médico quer falar com a família. Seguimos a enfermeira até uma salinha onde o Dr. Mendes nos esperava. Ele foi direto. A situação da Dona Helena piorou durante a noite. O pulmão direito está completamente comprometido. Acho que devem se preparar para o pior. As palavras caíram como pedras. Enquanto Carlos foi chamar os outros irmãos, ele me puxou para um canto. Lia, que história é essa? Quem é esse homem que diz ser seu marido? E o Tiago? Antes que eu pudesse responder, ouvi vozes no corredor. Meus outros irmãos chegando, e com eles, como a cena final de um pesadelo, estava o Tiago. Quando o Tiago entrou na sala, seu olhar encontrou o meu. Ele sorriu, aquele sorriso confiante que sempre tinha para mim. E começou a andar na minha direção, provavelmente para me abraçar, me consolar. Foi nesse momento que o Ricardo se virou e viu o Tiago se aproximando de mim. Alguma coisa na minha cara de pavor deve ter-lo alertado, porque ele veio pro meu lado, possessivo. Lia, quem é esse? Perguntou Ricardo, a voz misturando confusão e ciúme. Antes que eu pudesse responder, o Tiago chegou até nós. Marcelo, este é o Ricardo. De São Paulo consegui dizer. Ah, você trabalha para a família que emprega a Lia? Perguntou o Tiago, inocentemente, estendendo a mão. Prazer, sou Tiago, noivo da Lia. O tempo congelou. O rosto do Ricardo se transformou. Primeiro confusão, depois choque e finalmente uma compreensão horrorizada.
Ele olhou para mim, os olhos pedindo que eu negasse, que dissesse que era tudo um mal-entendido. Mas não tinha explicação. Era a verdade, nua e crua. Noivo? A voz do Ricardo estava irreconhecível. Do que você tá falando? A Lia é minha esposa há 6 anos. Foi a vez do Tiago empalidecer. Ele olhou para mim, depois para o Ricardo, depois para a aliança na mão esquerda do Ricardo, idêntica à que eu usava em São Paulo. Esposa? Como assim? A Lia e eu estamos juntos há anos. Ela trabalha em São Paulo, mas sempre volta para mim. A gente está construindo nossa casa. A sala mergulhou num silêncio pesado, todos os olhares em mim. Meus irmãos, o médico, a enfermeira, Ricardo, Tiago. Todos esperando uma explicação que eu não tinha como dar. É verdade? Perguntou o Tiago, a voz tremendo. Você é casada com esse homem? Eu baixei os olhos, incapaz de encará-lo. Meu silêncio foi a resposta. O que se seguiu foi um horror. Gritos, acusações, lágrimas. O Tiago saiu da sala como um furacão. O Ricardo ficou paralisado, como se tivesse levado um soco. Meus irmãos, divididos entre a preocupação com a nossa mãe e o choque com a revelação, não sabiam o que fazer. O Carlos, sempre o mais prático, tomou as rédeas. Vamos focar na nossa mãe agora. Esse assunto da Lia pode esperar. Mas o estrago estava feito. Quando finalmente pudemos entrar no quarto da minha mãe, o Ricardo se recusou a ir comigo. Ficou no corredor, sentado num banco, o olhar perdido. Passei os minutos seguintes ao lado da cama da minha mãe, segurando a mão dela, sussurrando coisas que ela provavelmente não ouvia. Minha mente estava em outro lugar. Nos 2 homens cujos corações eu tinha partido. Quando saí do quarto, o Ricardo tinha sumido. Uma enfermeira me entregou um bilhete. Não consigo olhar para você agora. Vou voltar para São Paulo. Não me procure. Voltei para casa como uma sonâmbula. Meus irmãos mal falavam comigo, só me lançavam olhares de desprezo. Na cidadezinha, a notícia se espalhou como fogo. A filha da dona Helena, que tinha 2 maridos. A sem-vergonha. A desonra da família. Passei a noite em claro, esperando que o Tiago aparecesse, que me desse a chance de explicar, de pedir perdão. Mas ele não veio. Ninguém veio. Na manhã seguinte, a notícia que a gente temia. Minha mãe tinha falecido durante a madrugada, sem recuperar a consciência, sem saber do escândalo que a filha dela tinha provocado. O velório foi um tormento. Fiquei num canto, afastada, sentindo o peso dos olhares de reprovação. Estava sozinha, isolada por uma muralha de vergonha. O Tiago não apareceu. Nem o Ricardo. Depois do enterro, meu irmão Carlos me chamou para conversar. O rosto dele estava duro. Lia, acho melhor você ir embora. Não tem mais lugar para você aqui. O que você fez? Não tem perdão. Eu não protestei. Sabia que ele estava certo. Para onde eu vou? Perguntei, mais para mim mesma do que para ele. Isso não é problema meu. Volta para São Paulo. Para o seu marido, se ele ainda te quiser. Só não fica aqui. Naquela mesma tarde, com o coração pesado e uma malinha na mão, peguei o ônibus de volta para São Paulo. Deixava para trás o túmulo recém-fechado da minha mãe e os estilhaços de todas as relações que eu destruí. A viagem foi longa e solitária. Cheguei em São Paulo já de noite. Fui direto para o nosso apartamento no Belém, rezando para que o Ricardo estivesse lá, para que me desse a chance de implorar por perdão. Mas quando cheguei, a fechadura tinha sido trocada. Minhas coisas estavam em caixas na portaria. O síndico, sem conseguir me olhar nos olhos, me entregou um envelope com algum dinheiro e um bilhete curto. E isso é tudo que você vai receber de mim. Não me procure mais. Ali estava eu, aos 26 anos. Sem casa, sem família, sem marido, sem noivo. Tudo que eu tinha construído, desmoronado por causa das minhas próprias mentiras. Passei aquela noite num hotel barato, perto da rodoviária. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela minha mãe, pelo Ricardo, pelo Tiago e, finalmente, chorei por mim mesma, pela mulher perdida em que eu tinha me tornado. No dia seguinte, fui até a loja onde trabalhava. Talvez pudesse manter meu emprego, recomeçar. Mas assim que entrei, percebi pelos olhares que a notícia já tinha chegado ali. O gerente, amigo do Ricardo, me chamou na sala dele. Lia, sinto muito, mas seus serviços não são mais necessários aqui. Nem perguntei o motivo. Eu sabia muito bem. Em uma semana, eu perdi minha mãe, meus 2 relacionamentos, minha família, meu emprego, meu lar, tudo.
por causa das minhas mentiras. Saí da loja sem rumo. Andei pelas ruas de São Paulo, uma entre milhões, mas completamente sozinha. Naquele momento eu achei que a minha vida tinha acabado. Naquela tarde de 1966, depois de ser demitida, eu me vi completamente sozinha nas ruas de São Paulo. Tinha só o dinheiro que o Ricardo tinha deixado, umas roupas numa mala e uma vergonha que pesava 1 tonelada nos meus ombros. Não tinha para onde ir. Não tinha com quem contar. Eu andava sem rumo, vendo as pessoas passarem apressadas, todas com um destino, menos eu. A noite chegou e eu precisei achar um lugar para dormir. Acabei numa pensãozinha no Brás, um lugar bem simples. "Quanto tempo a senhora pretende ficar?" perguntou a dona. Uma senhora italiana com cara de poucos amigos. "Não sei. Talvez 1 semana, até eu achar outra coisa." Paguei adiantado e me instalei num quarto minúsculo. Uma cama, um armário e uma mesinha. Era só isso. Sentada na beira daquela cama, a ficha caiu de vez. Eu tinha dinheiro para talvez 1 mês, se economizasse muito. Depois disso, o que seria de mim? A realidade me atingiu como um soco. Chorei por horas, abraçada no travesseiro. Chorei pela minha mãe, pelos homens que eu magoei, pela família que eu envergonhei, mas principalmente chorei pela pessoa que eu tinha me tornado. Alguém capaz de mentir, enganar e ferir quem só me deu amor. Quando as lágrimas secaram, uma calma estranha tomou conta de mim. A clareza de quem chegou no fundo do poço. Ali, naquele quartinho, eu fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais eu seria aquela pessoa. Se eu conseguisse reconstruir minha vida, seria em cima da verdade. No dia seguinte, comecei a procurar trabalho. Mas para uma mulher sem referências, sem endereço fixo, as portas se fechavam uma por uma. Meu dinheirinho estava acabando. Foi quando, num domingo, sentada num banco na Praça da Sé, vi uma senhora idosa com dificuldade para carregar umas sacolas. Eu me levantei e ajudei. "Muito obrigada, minha filha", ela disse. "Essas pernas já não são mais as mesmas." O nome dela era Dona Amélia, uma viúva de 70 anos que morava sozinha no centro. No caminho até a casa dela, a gente conversou. Quando chegamos, ela insistiu para eu subir e tomar um café. O apartamento era simples, mas impecável. "E você, minha filha, o que faz da vida?" ela perguntou. Eu hesitei. O velho hábito da mentira quase veio, mas eu lembrei da minha promessa. "Na verdade, Dona Amélia, eu estou passando por um momento muito difícil. Perdi meu emprego, não tenho família aqui, estou quase sem dinheiro." O olhar dela não foi de pena, nem de julgamento. Foi de compreensão. "Sabe cozinhar? Limpar uma casa?" "Sim, senhora, aprendi tudo com minha mãe." "Pois então eu tenho uma proposta. Tô precisando de alguém para me ajudar com a casa e me fazer companhia. Não posso pagar muito, mas ofereço quarto e comida, e um saláriozinho. Que tal?" Foi assim que eu encontrei meu porto seguro depois da tempestade. Mudei para o quartinho de empregada no apartamento da Dona Amélia. Era pequeno, mas para mim parecia um palácio. Um lugar para recomeçar. Minha rotina era simples. Cuidava da casa, cozinhava e à tarde a gente sentava na varandinha para conversar. Ela me contava histórias da vida dela e eu ouvia, absorvendo a sabedoria daquela mulher. Aos poucos, comecei a me abrir. Numa tarde de chuva, contei minha história toda para ela, sem esconder nada. Esperei ver nos olhos dela a mesma condenação que vi na minha família. Mas o que eu encontrei foi outra coisa. "Sabe, Lia, todos nós cometemos erros. Alguns pequenos, outros enormes. O que define nosso caráter não são os erros, mas o que a gente faz depois deles. Como a gente levanta, como a gente aprende." As palavras dela foram um bálsamo. Não me livraram da culpa, nada poderia fazer isso. Mas me deram uma perspectiva nova. A chance de redenção através das minhas ações futuras. Os meses viraram anos. Minha vida com a Dona Amélia se tornou uma rotina confortável. O pouco que eu ganhava, eu guardava quase tudo. Aos domingos, comecei a frequentar uma igrejinha ali perto, buscando paz. Em 1968, quase 2 anos depois, a Dona Amélia sofreu uma queda. O filho dela, Fábio, veio do Rio de Janeiro para visitá-la. Ele era um homem de uns 40 anos, viúvo, com 2 filhos adolescentes. Ele ficou muito grato pelos meus cuidados com a mãe dele. "Não sei o que seria dela sem você, Lia." Antes de ir embora, o Fábio me deu uma ideia que mudou minha vida de novo. "Lia, você tem potencial para muito mais. Já pensou em estudar, aprender uma profissão?" "Estudar? Mas como?"
Não tenho dinheiro nem tempo. Existem cursos noturnos. Mamãe me disse que você é inteligente. Podia fazer um curso técnico, de costura talvez? A sementinha foi plantada. Com o incentivo da Dona Amélia, me matriculei num curso de corte e costura no Senac. Aos 28 anos, eu voltei a estudar. 3 noites por semana. Depois de deixar tudo pronto para Dona Amélia, eu ia para o meu curso. Me formei com destaque em 1969. A Dona Amélia fez questão de ir na formatura. O Fábio também veio do Rio, com os filhos. Foi a primeira vez em anos que eu senti um orgulho legítimo de mim mesma. E agora, Lia? Perguntou o Fábio. Não sei. Talvez procurar trabalho num ateliê. Ou talvez começar seu próprio negócio. Pequeno, no começo. Você pode usar o quarto de visitas aqui do apartamento, mamãe já concordou. Foi assim que, aos 29 anos, eu comecei meu pequeno negócio. No início, eram só concertos para os vizinhos. A Dona Amélia era minha maior divulgadora. Aos poucos, a clientela foi crescendo. Comecei a fazer peças sob medida. Em 1970, quase 4 anos depois da tragédia, eu finalmente sentia que estava num caminho de reconstrução. Nessa época, comecei a pensar na minha família. A dor e a vergonha ainda estavam lá, mas não eram mais tão vivas. Numa noite, escrevi minha primeira carta para casa. Não para o meu irmão Carlos, que tinha me expulsado, mas para Bia, minha irmã caçula. Contei onde eu estava, o que fazia e pedi perdão. 3 semanas depois, uma carta chegou. Era da Bia. Lia, recebi sua carta. Não foi fácil decidir se devia responder. O que você fez machucou todo mundo. Papai faleceu ano passado, de tristeza, nunca superou a vergonha. Os meninos ainda falam de você com raiva. Eu também sofri, mas não consigo te odiar. Estou casada, tenho um filho. A vida segue. Não sei se um dia a família vai te perdoar, mas eu queria que você soubesse que ainda penso em você. Eu li e reli aquela carta chorando. Era fria, distante, mas era alguma coisa. Uma porta entreaberta. Continuei trocando cartas com a Bia, uma vez por ano no Natal. Era pouco, mas era o único laço que me restava com minhas raízes. Meu negócio prosperava. A saúde da Dona Amélia, porém, piorava. Agora, com mais de 75 anos, ela precisava de cuidados constantes. O Fábio visitava com mais frequência e nossa amizade se fortaleceu. Nunca houve nada romântico entre nós, mas uma grande cumplicidade. Em 1971, a Dona Amélia sofreu um derrame. Deixou sequelas. Reduzi meu trabalho de costura para me dedicar totalmente a ela. Eu devia minha vida a ela. Cuidar de alguém tão frágil me fez refletir sobre o amor verdadeiro. Não o amor romântico que eu tinha bagunçado, mas o amor como serviço, como entrega. Nos momentos de silêncio, eu pensava no Ricardo e no Tiago. Onde estariam? Teriam me perdoado? Eu sabia que talvez nunca teria essas respostas. Aos 31 anos, depois de 5 anos de reconstrução, eu tinha aprendido o valor da verdade. A jornada foi dolorosa, mas eu sentia que estava no caminho certo. O que eu não sabia é que a vida ainda me reservava surpresas e chances de redenção que eu jamais poderia imaginar. No final de 1971, a saúde de Dona Amélia começou a piorar rápido. Eu me dedicava totalmente a ela, vendo aquela mulher extraordinária que me estendeu a mão definhar lentamente. O Fábio vinha de 2 em 2 semanas. Numa dessas visitas, ele me disse: Lia, preciso te agradecer. Você tem sido uma companheira para minha mãe, e quero que saiba que, quando o inevitável acontecer, você não vai ficar desamparada. Mamãe já deixou tudo organizado no testamento. Parte do dinheiro da venda deste apartamento será seu. Fiquei em choque. Eu cuidava dela por gratidão, não por interesse. Mas ele insistiu que era um desejo dela. Em maio de 1972, recebi uma carta inesperada da Bia. Querida Lia, estou grávida do meu segundo filho. Acho que talvez seja a hora de mudar as coisas. Se você quiser, se tiver coragem, gostaria que viesse me visitar em setembro, quando o bebê nascer. Não posso prometer como os outros vão te receber, mas eu estou pronta. Eu chorei sem parar. Era a primeira vez em 6 anos que alguém da minha família me convidava para voltar. Uma chance que eu nunca pensei que teria. Mas a vida... a vida. Em julho, Dona Amélia sofreu outro derrame, muito mais grave. Passei dias e noites ao lado da cama dela no hospital.
Uma semana depois, numa madrugada silenciosa, Dona Amélia partiu, em paz, durante o sono. Eu estava ali, segurando sua mão. O funeral foi pequeno, como ela queria. O Fábio cuidou de tudo e, como tinha prometido, uma parte considerável do dinheiro da venda do apartamento veio para mim. Para Lia Pereira, que trouxe luz aos meus últimos anos, dizia o testamento. Pela primeira vez em anos eu tinha algum dinheiro, possibilidades. Mas antes de qualquer coisa, eu tinha uma promessa a cumprir. Em setembro de 1972, exatamente 6 anos depois daquele dia fatídico, peguei o ônibus para Minas Gerais. Meu coração batia forte. O que eu encontraria lá? Quando desci na pequena rodoviária de Morro Azul, vi a Bia, com um bebezinho no colo e um menino de uns 5 anos segurando sua saia. Nossos olhares se encontraram. Ela sorriu, um sorriso nervoso, mas real. E eu soube que, por mais difícil que fosse, havia esperança. Lia. A voz dela era um sussurro. Bia. Quem é ela, mamãe? Perguntou o menininho. Esta é sua tia Lia, meu filho. Minha irmã que mora em São Paulo. Tia Lia. Aquelas palavras me atingiram em cheio. Eu era tia. Na casa dela, depois que as crianças dormiram, tivemos a conversa que importava. Por que você veio, Lia? Porque você me convidou. E porque eu precisava enfrentar o passado. Tentar consertar, pelo menos, uma parte do estrago que eu fiz. Não vai ser fácil. O Carlos, o Júnior, a Sandra, eles ainda estão muito magoados. E as pessoas aqui têm memória longa. Eu sei. Só queria mostrar que eu mudei, que aprendi. Ela segurou minha mão. Estou feliz que veio, Lia. De verdade. No quarto dia, fomos visitar o túmulo dos nossos pais. Ajoelhei-me ali, chorando, e pedi perdão. Nossos irmãos vêm jantar aqui amanhã, a Bia me disse na volta, me pegando de surpresa. O Carlos, o Júnior, a Sandra, todos eles. Meu estômago gelou. Eu estava pronta para encarar o Carlos, que tinha me expulsado. Passei o dia seguinte numa ansiedade terrível. Quando a campainha tocou, meu coração quase parou. Respirei fundo e entrei na sala. 4 pares de olhos se viraram para mim. O ar estava pesado. Foi a Sandra, minha irmã mais velha, quem quebrou o silêncio. Você está diferente, Lia. Estou. Todos nós estamos, eu acho. O Júnior deu um passo à frente, os olhos marejados. Senti sua falta, irmãzinha. E para minha completa surpresa, ele me abraçou. Um abraço forte que liberou 6 anos de lágrimas contidas. A Sandra também me abraçou, mais contida. Só o Carlos ficou de longe, observando, impassível. O jantar foi estranho. Conversa sobre coisas banais. Ninguém tocou no passado. Depois que todos foram embora, perguntei para Bia. Ele ainda me odeia, né? O Carlos. Ele não te odeia, Lia. Ele só não sabe como lidar com o que aconteceu. Como irmão mais velho, ele se sentiu culpado por não ter impedido. Vai precisar de tempo. Mas o fato de ter vindo hoje já é alguma coisa. E era mesmo. Um começo. Minha visita se estendeu por 1 mês. Aos poucos, fui me reaproximando dos meus irmãos. Comecei a pensar em ficar mais perto da família. Estou pensando em me mudar para cá, confessei para Bia. Não para Morro Azul, seria difícil demais. Mas talvez para Montes Claros. É perto o suficiente. Comprei uma casinha em Montes Claros e, em novembro de 1972, comecei mais um recomeço. Abri um pequeno ateliê de costura e, aos poucos, fui construindo uma nova vida, visitando minha família a cada 2 semanas. Foi numa dessas visitas, quase 1 ano depois, que a Bia me deu uma notícia que fez meu coração disparar. Lia, preciso te contar uma coisa. O Tiago. Ele voltou para a cidade. Tiago, o nome que por anos eu evitei até pensar. Senti medo, vergonha, curiosidade. Ele sabe que eu moro aqui perto? Acho que sim. Morro Azul é um ovo. As notícias correm. A perspectiva de encontrá-lo me deixou em pânico. Passei a evitar sair de casa quando visitava a Bia. Mas o destino... o destino. Em março de 1974, na festinha de aniversário do meu sobrinho Léo, aconteceu o que eu tanto temia. Eu estava na cozinha quando ouvi a voz dele. Gelei. Virei-me devagar. E lá estava ele, Tiago. Mais velho, com fios de cabelo branco, mas com aquele mesmo olhar. Só que agora não havia calor. Só uma cautela distante. Tiago, eu não sabia que você vinha. O Marcos me convidou.
Estamos trabalhando juntos numa reforma. A voz dele era controlada, neutra. A Bia me disse que você se mudou para Montes Claros. Sim, há quase 2 anos. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Acho que a gente precisa conversar, ele disse finalmente. Não aqui, não hoje, mas um dia. Não era um pedido, era uma constatação, um capítulo que precisava de um ponto final, qualquer que fosse. Sim, concordei. A voz quase sumindo. Precisamos. Depois de encontrar o Tiago na festa do meu sobrinho, fiquei inquieta por dias. Uma semana depois, recebi um bilhete. Domingo, 3 da tarde, na Praça da Matriz. Se quiser conversar, estarei lá. Tiago. Passei os dias ensaiando o que dizer. No domingo fui. A praça era a mesma da minha juventude. Tantas memórias. Ele já estava lá, sentado num banco. Parecia sério, contido. Sentei ao lado dele, mantendo uma distância. Não imaginei que a gente voltaria a conversar um dia, ele começou. Depois do que aconteceu, eu jurei que nunca mais queria ver seu rosto. Baixei os olhos. Eu entendo. E não te culparia se ainda sentisse o mesmo. Por muito tempo eu senti raiva, mágoa, humilhação. Foi por isso que saí de Morro Azul. Não aguentava os olhares de pena. Sinto muito, Tiago. Mais do que as palavras podem dizer. O que eu fiz foi imperdoável. Por que, Lia? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez. É a única coisa que eu nunca entendi. Por que mentir daquele jeito? Tentei explicar, mas como explicar a loucura? Falei da covardia, da vida dupla, de como eu mentia para mim mesma tanto quanto mentia para eles. Contei tudo o que aconteceu depois. A perda de tudo, a Dona Amélia, a reconstrução lenta da minha vida. Ele ouviu em silêncio. Eu, Ricardo. Sube dele? Nunca mais. Anos depois, escrevi uma carta pedindo perdão. A única resposta foi um bilhete de um advogado dizendo que ele tinha seguido em frente. Tiago sorriu. Um sorriso triste. Eu fiz o mesmo. Segui em frente. Fui para BH, casei, tive 2 filhos. Senti uma pontada de dor. Uma felicidade merecida que ele construiu apesar de mim. Fico feliz por você, Tiago. De verdade. O casamento não durou, ele continuou. Ela disse que eu nunca me entreguei de verdade, que sempre mantive uma parte de mim fechada. Acho que ela tinha razão. A culpa me atingiu como um soco. Mais uma vida afetada pelas minhas escolhas. Sabe, Lia, passei anos te odiando, mas percebi que precisávamos desse fechamento. Não por você, mas por mim. Para eu poder seguir em frente de verdade. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Não estou dizendo que te perdoo completamente. Não sei se um dia vou conseguir, mas eu não quero mais carregar esse peso. O que aconteceu entre nós não pode mais definir quem eu sou. Ele se levantou. Obrigado por essa conversa, Lia. A gente provavelmente vai se ver por aí. Podemos nos cumprimentar como velhos conhecidos. Nada mais, nada menos. Obrigada, Tiago, por essa chance. Espero que encontre a paz que você merece. Ele se foi. E eu fiquei ali, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Não era o perdão, mas era o começo da libertação. Nos anos seguintes, continuei minha vida em Montes Claros. Meu ateliê prosperou. Minhas visitas a Morro Azul se tornaram mais relaxadas. Eu e o Tiago trocávamos cumprimentos educados, como combinado. A relação com meus irmãos melhorou muito, até com o Carlos. No Natal de 1977, 5 anos depois do meu retorno, ele me convidou para a ceia na casa dele. Foi a primeira vez. Na hora do brinde, ele se levantou. Quero brindar a nossa família. Ao longo dos anos, aprendemos que família não significa perfeição. Significa aceitação, perdão e recomeços. Brindo a nós, unidos apesar de tudo. Naquele momento eu soube que estava em casa de novo. Os anos se passaram. Envelheci, vi meus sobrinhos crescerem, se casarem. Nunca mais tive outro relacionamento. Encontrei outros tipos de amor, na família, nas amizades, nas minhas alunas. Em 1986, soube que o Ricardo havia falecido. Vi no jornal. Comerciante, deixava esposa, 3 filhos e netos. Chorei por ele, pelo homem bom que eu traí. Enviei flores para o funeral, sem nome. Um último adeus silencioso. Hoje, aos 85 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por erros graves, mas também por lições, por reconstrução, por redenção. Não apaguei meu passado. Ele faz parte de mim.
Mas também não deixei que ele me definisse. Se aprendi algo, é que o perdão, especialmente o que damos a nós mesmos, é um processo. É acordar todo dia e escolher a compaixão em vez da amargura. É aceitar nossa imperfeição e, mesmo assim, continuar caminhando. Essa foi a minha história, meus queridos. Uma história de erros terríveis, mas também de segundas chances. Se ela servir para que só uma pessoa evite o mesmo caminho, já valeu a pena. Agradeço a todos que me ouviram sem julgar. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem e me contem o que acharam. Até a próxima, se Deus quiser.